Autoimagem é a imagem interna que uma pessoa tem de si mesma. No nosso dia a dia, é fácil observar como as pessoas se veem em termos de atributos físicos, valores morais, aptidões e desempenho, a partir de convicções que vão sendo elaboradas no decorrer da vida. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo faz referência à identificação da autoimagem. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nesse texto, há um jogo de palavras em que Paulo usa 3 formas verbais: pensar, pensar além e pensar com equilíbrio, para ensinar que, no que se refere ao processo de identificação da autoimagem, é preciso estar atento para evitar uma avaliação tendenciosa que leva a pessoa a ver em si mais ou menos do que realmente é. O ideal é que cada um tenha uma percepção correta de si mesmo. Observando o texto lido, podemos perceber que o apóstolo Paulo estabelece alguns critérios que devem ser levados em conta na percepção da autoimagem. Em primeiro lugar, precisamos ter cuidado com o orgulho. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém. Com estas palavras, o apóstolo está chamando a atenção para o perigo do orgulho, que nos leva a supervalorizar nossas qualificações ou o nosso desempenho. Precisamos ter cuidado para não ser presunçosos, fazendo uma autoavaliação sem critérios e além da medida, procurando evitar o autoengano, pois, como está escrito em Gálatas 6:3, se alguém pensa ser importante não sendo nada, engana-se a si mesmo. Em seguida vem a recomendação ao equilíbrio, mas que pense de si com equilíbrio. O que se espera é que cada um seja capaz de fazer uma autoavaliação equilibrada para que tenha uma autoimagem adequada, realista, sem ideias distorcidas sobre si mesmo. É a falta de sobriedade que permite a instalação do orgulho em nossos corações. Outro critério apontado no texto é a medida da fé. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tudo o que somos deve ser avaliado conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, nossa autoimagem deve levar em conta o poder concedido por Deus a cada um para o seu desempenho nos diferentes ministérios no corpo de Cristo, que é a Igreja. Esse conceito é fundamental, pois nos ajuda a entender que tudo o que somos é pelo que Deus é e faz por nós, e não pelo que somos e fazemos por Ele. Se temos algum mérito ou qualificação, Deus é causa e fonte de tudo. Por isso não podemos nos gloriar. Pelo contrário, precisamos reconhecer que tudo que somos ou alcançamos é o resultado da manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Fica claro, então, que para ter uma visão realista de quem somos, precisamos entender o que a Bíblia fala a nosso respeito e como somos retratados nela. Não há como ter uma autoimagem adequada sem usar como referência os ensinos da Palavra de Deus, que tem muito a nos ajudar no entendimento de quem realmente somos. Somente através da Bíblia podemos nos conhecer de verdade. A
primeira coisa a ser levada em conta é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e como obra-prima da criação, estamos acima dos animais e da natureza. Entretanto, não podemos nos esquecer de que somos pecadores, porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Entretanto, mesmo sendo pecadores, somos amados por Deus e sabemos que em Jesus Cristo encontramos perdão e libertação para a condenação do pecado. A experiência de conversão leva uma pessoa a ter uma vida transformada, com uma nova natureza e um novo coração. A nova vida em Cristo é marcada por mudanças efetivas em termos de pensamentos, princípios e práticas, fazendo surgir uma nova pessoa com uma nova identidade. A primeira mudança radical na vida dos que estão em Cristo é que eles se tornam filhos de Deus e passam a ser morada do Espírito Santo. Desta forma, eles são justificados, reconciliados com Deus e ficam livres da condenação, porque em Jesus foram perdoados. São estes os pressupostos bíblicos que precisam ser levados em conta na percepção de nossa autoimagem, pois somente a partir do nosso retrato configurado na Palavra de Deus, podemos perceber com mais clareza quem realmente somos. Finalmente, quero dizer que não basta ter a percepção correta de si mesmo. É necessário que cada um se empenhe em moldar sua imagem de acordo com o padrão estabelecido pela Palavra de Deus. Nesse sentido, a primeira providência a ser tomada é identificar o propósito de Deus para a sua vida. Decida que você vai viver para a glória de Deus e que seu alvo é ser, acima de tudo, semelhante a Jesus. Com um coração sincero e submisso, identifique suas qualidades, talentos, habilidades e dons, reconhecendo suas limitações e defeitos e tendo a noção exata do seu desempenho como pessoa. Nunca se esqueça de dar prioridade ao seu compromisso com Deus. Precisamos estar conscientes de que nossa autoimagem jamais pode ser vinculada a atitudes pecaminosas como superioridade, ostentação, orgulho ou egoísmo. Saiba quem é você e deixe Deus usar sua vida para os propósitos dele.